Bom dia, vamos só esperar aqui uns 5 minutos para que todos possam chegar. Vamos só dar mais um compasso de espera. Vou pedir ao João que se pode já partilhar ecrã, se faz favor. Só dar mais uns 3 minutos. Já dar mais um tempinho. Acho que se calhar podemos começar, Raquel e João, sim? Já demos um compasso de espera, as pessoas também podem ir entrando. Então vamos aqui começar. Então, bem-vindos a todos os participantes, principalmente à Raquel Brito e ao João Correia, que vão ser os nossos oradores deste webinar. Este é o primeiro webinar da segunda edição do ciclo de webinars de Conhecimento Sem Fronteiras e o tema será o empreendedorismo social no ecossistema europeu. Porque é que temos este webinar? Estes webinars, Conhecimento Sem Fronteiras, foram idealizados para disseminar os conhecimentos dos colaboradores da Aproximar e dos voluntários e todos os participantes que vão para fora de Portugal em mobilidade através do K1 e quando chegam o objetivo é que partilhem o conhecimento que adquiriram. Foi feita uma triagem do conhecimento que vão partilhar, porque são mobilidades extensas, com vários temas que poderiam ser abordados, e neste caso foi escolhido este tema. Depois também o João Correia e a Raquel vão poder explicar o que tiveram a fazer, neste caso na Roménia, e porque a decisão deste tema para ser falado hoje. Só aqui uma breve, muito breve apresentação da Aproximar. A Aproximar é uma cooperativa de solidariedade social, cuja missão é valorizar o capital social humano das organizações, enquanto estratégia para responder de forma sustentável a desafios e oportunidades suscitados pelo meio envolvente. Destes pilares que conseguem ver nas imagens, vou salientar três.
O primeiro, formar, que aproximar, valoriza e promove a formação dos seus colaboradores e voluntários, por exemplo, através desta iniciativa Capa 121, e, para além disso, capacitamos diariamente pessoas entre os 6 e os 90 anos através das nossas iniciativas. Portanto, conseguimos abranger aqui um leque bastante alargado de pessoas. O outro pilar para salientar é o de capacitar. Temos as nossas ações de formação formal, mas também muitas ações de capacitação de vários géneros. Por exemplo, este webinar também é uma forma de capacitar. Por último, a partilha. Dou exemplo também este webinar, que, como eu expliquei, fomos aprender lá fora boas práticas promissoras, outras formas de trabalhar e chegamos aqui e não queremos só ficar com conhecimento aqui dentro da Aproximar, daí termos convidado a quem quisesse participar, que nos poderia vir ouvir, ok? Pronto, e é por isso que chama Conhecimento Sem Fronteiras. Fomos conhecer lá fora e também partilhamos para fora da Aproximar. Quero também só acrescentar, João, se quiseres mostrar a imagem, quero também só acrescentar que a Aproximar é uma organização acreditada pela agência Erasmus+, na área de educação de adultos. Podes passar mais um. Esta mobilidade foi realizada através deste financiamento, o CAP 121, cujos objetivos primordiais são o que estão aqui expostos: potenciar o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os cidadãos, o reforço da entidade europeia, o crescimento sustentável, a coesão social e a empregabilidade das pessoas. Agora, só aqui uma breve apresentação dos oradores e dos setores. Estão aqui os contactos. Se quiserem, depois o vídeo ficará disponível no nosso site. Podem entrar em contacto connosco se tiverem alguma questão ou pedido de informação ou como o que pretenderem. Agora, só aqui uma breve apresentação dos oradores e dos setores que trabalham, ok? O João Correia é o gestor do setor de Economia, Empreendedorismo e Empregabilidade, e a Raquel Brito é consultora na equipa de design, ok? Assim, à primeira vista, ok, o tema, conseguimos colocar aqui a área de empreendedorismo, não é? O setor de empreendedorismo tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de competências e de recursos à procura de emprego, promover o empreendedorismo, a sustentabilidade das empresas sociais. Conseguimos aqui diretamente ligar uma coisa à outra, mas se calhar a equipa de design, não. Mas porque é que a Raquel Brito, consultora da equipa de design e comunicação, foi este na mobilidade? Promover e promover da Aproximar faz todo sentido, porque aqui a equipa da Aproximar não é só um. não- tem que ter um conhecimento holístico de tudo o que acontece na Aproximar em todos os projetos, para quando desenvolver trabalhos a nível design e a nível de comunicação, ter um conhecimento mais aprofundado para conseguir desenvolver todas as ferramentas e todos os instrumentos que são feitos pela equipa. Então, vamos aqui ao que interessa e vamos ouvir aqui o João Correia e a Raquel Brito. Só aqui umas breves informações que vos queria dar. Se tiverem questões, podem fazê-las pelo chat. Vamos ter uma atividade também, portanto, vamos ter aqui a oportunidade para poder falar. O webinar vai demorar no máximo 1 hora, 45 minutos, 1 hora. Depois vai ficar gravado, disponível no site. Podem ir ver os anteriores, para poder partilhar se assim quiserem. Não tenho assim mais nada para acrescentar. Eu acho que passo aqui ao João. Muito bem. Obrigado, Janaína. Bom dia a todos. Neste início de semana, estamos todos aqui extremamente energéticos.
O que é que eu ia, antes de vos apresentar aqui o plano das festas? Por favor, eu agora também estou a ver aqui de facto o símbolo do microfone desligado. Tinha aqui algumas perguntas abertas. Eu não sei se seria possível de facto ligar uns microfones, ainda depois confirma, para também não estarem a dar indicações erradas. Se não, comuniquem por Teams, pelo chat, está bem? Para termos aqui uma sessão também mais interativa. Relativamente ao plano das festas de hoje, como o próprio título do webinar indica, nós vamos olhar para o empreendedorismo social no ecossistema europeu, que nos levanta logo aqui duas questões grandes, que é que raio é empreendedorismo social e como é que se define ecossistema europeu. Nós vamos descodificar isto durante a sessão, ok? A sessão está montada para irmos desde os primórdios, digamos, do empreendedorismo, o que é ser empreendedor social, até aos casos que eu e a Raquel e o Pedro Cabrita também visitámos durante esta visita de aprendizagem. Por isso a sessão tem mesmo este objetivo. Dar-vos nota que uma das outras razões de irmos desde, digamos, dos primórdios é porque se nós perguntarmos, então, quantas pessoas aqui estão? 15. Se perguntarmos a estas 15 pessoas o que é empreendedorismo e ainda mais o que é empreendedorismo social, há uma grande probabilidade de termos 15 respostas diferentes, ok? Daí ser muito importante compreendermos assim mais desde o início. Qualquer questão, por favor, interrompam-me, não há problema nenhum, está bem? Seja aqui a levantar a mão, seja pelo chat. Também temos aqui várias pessoas, por isso, caso eu não esteja. Boa, obrigado, Vera. Então, pronto, acho que ligar o microfone é sempre melhor, mas sem, avançamos desta forma. Nós vamos começar a olhar para o empreendedorismo e surge aqui alguma questão, que é quando é que começou o empreendedorismo? Quando é que, aqui também é importante ter noção que o empreendedorismo atualmente, de um ponto de vista de conotação, está muito ligado com a inovação. Eles nem sempre são necessariamente as mesmas coisas, mas é muito normal vermos autores que são muito fortes na área da inovação também serem bem, muito relevantes na área do empreendedorismo. O empreendedorismo em si pode ser argumentado que começou desde o início da atividade humana, ok? Desde a criação do fogo, há sempre aquele um exemplo mítico de empreendedorismo e de sistemas de inovação, que foi, por exemplo, o período das descobertas portuguesas, a criação de inovações tecnológicas marítimas, que na altura, acreditem, não havia nenhum economista, não havia ninguém a estudar sistemas de inovação, mas eles existiam desde o planeamento governamental, às escolas de Sagres, etc., até depois à própria indústria e difusão de conhecimento. O papel do empreendedor começou a ser mais tangível, ok? Começou a ser mais. Não quer dizer real, real não é a palavra certa, mas começou a ser mais estudado quando passamos de uma perspectiva feudal, ok? Ou seja, nós tínhamos muito a parte monárquica, como os Estados, os governos se organizavam para quando tivemos a Revolução Industrial e vamos para uma perspectiva mais mercantilista, que é quando temos um mercado. E é neste mercado que a figura do empreendedor existe. Ou seja, não quer dizer que na altura de monárquica, etc., não houvesse possíveis empreendedores, mas não era um fator aqui nos mercados. E nesse sentido, ele aparece logo aqui com Castillon, que é também um pouco o pai da economia, e que começa a pôr o empreendedor aqui na origem do estudo económico. E aqui a definição inicial era muito simples: era alguém que compra bens e recursos a preços de mercados atuais que vão ser vendidos a preços no futuro que naquela altura ainda são incertos, ok? Isto não é a primeira origem de empreendedor, a própria palavra. Acho que entrepreneur dá bem para ver, até vem do francês, ok? Tem muito, mas não tinha esta conotação económica necessariamente, mas desde o início começa a ter. Depois, o papel do empreendedor que nós consideramos mais atualmente, que imaginamos logo os Mark Zuckerberg, os Jeff Bezos desta vida a começar as empresas nas garagens, esse mitos, ele vem muito aqui do Schumpeter, ok? Que é basicamente aqui o pai do estudo da inovação. Ele diz algo que é muito forte, mas é uma análise muito interessante, que é a inovação está na base do desenvolvimento humano, ok? A inovação é a ação basilar do desenvolvimento humano, seja económico, seja social, ok? E dando esta importância
tamanha à inovação, ele coloca o empreendedor como aquele que inova e tira proveito. Inovar de uma forma muito simples, mas também utilizada por Schumpeter, é que esta capacidade de criar novas ideias, seja técnicas, seja processuais, ok? Quando nós falamos em inovação, não estamos só a falar de criar a ideia mais disruptiva de sempre, também há inovação mais incremental, mais a nível de processos, por exemplo, em vez de ser só produtos e bens, mas ele surge com esta ideia de destruição criativa, ou seja, o papel do empreendedor é criar aqui novas soluções que permitam, neste caso, destruição, porque, e tenham em consideração que eu estou a utilizar termos muito coloquiais, mas destruir a concorrência passada, ou seja, a forma de fazer as coisas como existiam, e a criativa porque está a criar novas formas, ok? Nós vimos isto claramente na Revolução Industrial, né? Quando passamos das nossas sociedades agrícolas para as fábricas, para os sistemas de produção, mas estamos a ver, por exemplo, também atualmente de forma muito presente com a inteligência artificial, ok? Que de facto promove esta destruição criativa. Também penso que aqui toda a gente deve ter também muito noção, por exemplo, o que é que faz a nível dos trabalhos possíveis, ok? Desta noção. Mas dar esta nota que a inovação de facto e o papel do empreendedor surge destes dois autores. Obviamente que há mais, ok? E isto está sempre escovas de pensamento, mas estes dois costumam ser aqui conotados como os principais e é muito importante sabermos qual é que foi a origem. Aqui, esta caixa preta e este entrelaçado explica muito bem a forma como também a inovação e empreendedorismo são estudados e foram estudados ao longo da história, ok? Principalmente na área de inovação, o estudo, como podem ver aqui pelo Schumpeter de 1939, é bastante recente, ok? Não quer dizer que nós sempre inovamos enquanto seres humanos, sempre tivemos aqui o papel do empreendedor, mas o estudo da mesma é muito recente e ela é considerada muitas vezes esta caixa negra, comparativamente à caixa negra do avião, porquê? Porque nunca ninguém sabia muito bem o que é que acontecia, como é que íamos do ponto inicial para o produto final no campo da inovação, ok? Até há algumas métricas que a inovação é considerava tudo o que não se conseguia calcular no PIB, por exemplo, agora já não, mas só para terem noção que de facto é difícil o estudo e o que o Schumpeter e agora muitos autores também na inovação social, que já vamos ver durante esta sessão, como é óbvio, a própria Comissão Europeia e o trabalho que nós fazemos todos os dias, podemos considerar que um dos objetivos é desentravassar estas linhas e olhar então para a caixa negra, para perceber de facto o que é que acontece que nos leva a que aconteça inovação e que os empreendedores tenham sucesso. Isso também vai responder a uma questão que certamente vocês devem ver muito, que é a existência muito grande de casos de estudo para estudar o empreendedorismo, certo? Aqui só show of hands um bocado. Vocês também consideram, quando pensam no estudo de empreendedorismo ou de inovação, olhamos muito para casos de estudo, ou não? Ou não têm essa percepção? Estou aqui a ver algumas cabeças a abanar, fiquei muito a pensar o que é que este gajo está, não estou a brincar. Exatamente. Isto é uma das razões, ok? Porque o estudo da inovação é extremamente difícil, principalmente a nível de escala. Porquê? Porque é muito incerta. Nós podemos ver só a primeira definição de empreendedor aqui do cartilhão, que é tão simples como a compra de bens e recursos a preço de mercados atuais, tem logo a parte de serem vendidos a preços incertos. A incerteza está desde o início na própria definição de empreendedorismo e de inovação, ok? E é muito importante ter essa noção. Uma estatística que nós damos sempre, que é basilar, mas exemplifica muito bem isto, é a quantidade de empresas que vão à falência nos primeiros 5 anos, que normalmente é acima dos. Normalmente em todos os países, ok? Não é só. Não se prende só de país, é acima dos 50% e depois ainda mais. Ou seja, é muito difícil ser-se empreendedor com sucesso e conseguir desconstruir esta caixa negra, estes caminhos entrelaçados. Muito bem, nós estamos aqui a falar do empreendedorismo mais clássico, digamos, não tem aqui o papel do social, é aproveitar oportunidades de mercados, a parte de comercialização, está presente desde o início, e depois à frente do empreendedorismo colocamos um social, ok? E a minha pergunta agora é muito simples. Feito este pequeno background, o que é para vocês o empreendedor social?
Os microfones já estão a funcionar. E não precisam dar a resposta final, ok? Podem só dar algumas pistas do que é para vocês um empreendedor social. É um empreendedor que trabalha na área social ou tem esse fim, não é? De querer inovar um bocadinho na área social. Atua na área Ok. social. Certo, certo. Esse aqui já discordo da parte do inovar um bocadinho, mas também percebo o uso do termo. A seguir já comente. Força, Teresa. Ok. Considero que seja alguém que impacta ou o trabalho de desenvolver produtos impactem a sociedade. Temos um exemplo que é o microcrédito. Pronto, foi uma forma de pequenas cidadãos de comunidades isoladas que conseguiram aceder a financiamento para pagar dívidas, para também sair de algumas situações financeiras complicadas, tendo em conta o investidor que financiava esses créditos. Isto é um exemplo. Um excelente exemplo, ganhou o prémio Nobel e tudo, é sempre o Green Bank. Mas aqui perguntava, Teresa, disseste no início que é um empreendedor que impacta a sociedade. O Meta também impacta a sociedade, não? Desculpa, o Meta? O Facebook, por exemplo, não sei porque é que estou a utilizar tanto o Facebook, mas pronto. Só um exemplo, também impacta a sociedade. A Não, fábrica mas tem que da ter Alfa Europa também tem que impacta a ter sociedade. esta missão mesmo de Missão, ok. não pode ser, obviamente qualquer produto pode ter esse poder, só que não tem o drive de ter esse impacto. Ok. Aqui é a Teresa já com uma palavra-chave, que é missão. Mais alguém quer acrescentar mais algum ponto no que é que considera um empreendedor social? Então, obrigado, Raquel e Teresa. Acabaram por trazer aqui alguns pontos bastante interessantes que nos dão aqui algumas pistas. Novamente, eu estou a ir primeiro aos clássicos para a seguir, porque principalmente quando falamos de empreendedorismo social, esta pergunta que eu fiz à Teresa não é por acaso e ela não tem uma resposta 100% certa, ok? É um dos grandes problemas que o empreendedorismo social na Europa tem, e vamos ver a seguir, é este problema tanto a nível de legislativo, ou seja, de leis, o que é que se define como, por exemplo, uma empresa ou uma organização social, o que é que se define como o terceiro setor, há diferenças entre vários países e o próprio termo do empreendedor social. Há uma escola anglo-saxónica muito maior que tem muito mais esta perspectiva do empreendedor solitário que cria os seus projetos e atualmente temos uma europeia, que já vamos ver, daí chamar-se ecossistema europeu, muito mais focado nas redes de inovação e no trabalho em rede entre empreendedores, ok? Entre empresas. Dito isso, há aqui uma característica central que a Teresa disse mesmo na MUS, que é a missão, ok? Uma das principais diferenças das missões do que diferencia o empreendedor social do empreendedor, não é que é chamado não social, mas do empreendedor clássico, mais voltado para o lucro, como vimos, é de facto que a missão social é explícita e central e o próprio impacto está relacionado, ou seja, uma forma que nos ajuda a pensar o que é um empreendedor social é alguém que, chegando ao fim do mês, do semestre, do período de atividade, o impacto e o sucesso é medido pelo impacto social que teve, relacionado também com a sustentabilidade económica das suas operações, ok? Enquanto um empreendedor clássico, nós conseguimos simplesmente olhar para o valor de mercado, ok? E perceber, ok, estás a fazer um bom trabalho ou não, porque é isso que vai trazer valor e que calcula o valor do empreendedorismo clássico. Pode ser o preço das ações, por exemplo, pode ser o revenue anual, etc. Seja qual for a métrica, para o empreendedorismo clássico, existe algo que permite calcular, que é o mercado. Para o empreendedorismo social, posso dizer desde já que é um dos problemas, não há, é impossível, atualmente, lá está isto tem sido dado passos bastante positivos, mas como é que nós conseguimos calcular o impacto social e depois compará-lo entre organizações, para dizer, olha, que tu com os recursos que tens estás a ter um excelente impacto social, tá? Tens um valor acima seja concorrente, seja do que for. O mercado não permite fazer isso e é uma tarefa muito mais árdua do que simplesmente o valor alocado ao preço, que é o que acontece principalmente no empreendedorismo mais clássico.
Que é este ponto terceiro também, que é a criação de valor. Existe esta ausência do mercado na atribuição de valor. Muito bem, faz sentido estar aqui como ponto 3. E por último, desculpem, isto pode levar a outra questão, que é, ok, muito bem, João, então se há estas diferenças, o empreendedor que básico tem esta parte do mercado, do capital, que é que depois nós passamos para o social? Porque, muito por causa do Schumpeter, ok, esta ideia de empreendedorismo já passa a simples barreira económica de criação de valor económico, de preços. Porque nós basta pensar de uma forma muito simples. Nós atualmente utilizamos empreendedorismo como um adjetivo. Nós às vezes dizemos, epá, aquela pessoa é mesmo empreendedora e aquela pessoa provavelmente não tem negócio nenhum ou pode não ter nenhum negócio. Ou então dizemos, olha, vamos aumentar as nossas competências empreendedoras. Acham que isto faz sentido, dando estas definições? Eu vou dizer que sim, João, porque Ok, ok. as competências que se poderão partilhar ou aprender para o empreendedorismo, eu acho que poderia usá-las noutras partes da minha vida sem ser com o objetivo primordial de ter algo em empreendedorismo social puro e duro. Ok, as competências são transferíveis, eu poderia aprender algo que eu pudesse usar noutros aspectos. Obrigado, Janaína. Sim, há uma parte sem dúvida da resposta. A outra é que o empreendedorismo, de facto, atualmente tende a descrever também esta mentalidade e esta parte comportamental, ok? Daí nós podermos utilizar e ser muito vezes utilizado as competências empreendedoras para alguém que nunca abriu atividade, por exemplo. Está bem? Isto para dizer o quê? A atratividade da definição faz com que empreendedorismo social continue até a parte do empreendedorismo. A caracterização do social vai trazer algumas diferenças que nós já vamos ver daqui a pouco, quais são, devido à missão ser central e explícita, e é muito mais complicado, para não dizer impossível, ou muito mais difícil, percebermos ou calcularmos qual o valor do empreendedorismo social, ok? Qual o impacto. Aqui, este autor, o Dee Williams, se não estou em erro, ele também acaba por. Que imaginem, no empreendedorismo social, também como na inovação social, há imensos documentos, de imensas definições diferentes, mas elas costumam ter uma origem, e a origem de muitas delas vem deste texto, não é um texto honestamente extremamente científico, ou especialmente importante, não sei se foi pela revista também em que saiu, mas ele acaba por ser muito utilizado principalmente na esfera anglo-saxónica. E o que ele defende é que as principais tarefas, responsabilidades do empreendedor social é adotar uma missão para criar e manter o valor social e não apenas o valor económico privado, neste caso, reconhecer e procurar incessantemente novas oportunidades para servir esta missão, envolver-se num processo de inovação, adaptação e aprendizagem contínuas, agir sem estar limitado pelos recursos atualmente disponíveis e demonstrar um elevado sentido de responsabilidade perante stakeholders e os resultados criados. Pronto, o normal. Dito isto, isto é uma visão perfeita do que seria o dia-a-dia do empreendedor social, como é óbvio, ninguém se rege por estes cinco quadradinhos, esta burocracia, digamos, esta listagem, está bem? Mas não deixa de ser uma excelente forma de balizar o que é o papel do empreendedor social e, acima de tudo, perceber que muitas das considerações sobre empreendedorismo social aparecem a partir daqui, ok? Destas considerações. Tudo ok até agora? Alguma pergunta? Digam, está bem? Dito isto, atualmente esta definição, principalmente, como eu disse, é muito anglo-saxónica, está bem? E tem muito esta perspectiva de disrupção,
ok? É algo que vamos ver para alguém ser considerado um empreendedor, também é uma questão, ok? É o que eu estou a dizer, não há respostas certas ou erradas, há umas mais informadas que outras, mas quando alguém abre atividade, por exemplo, para vender produtos que compra, sei lá, na China ou na Amazon, etc., segunda mão, que existe todo um mundo de negócio à volta disso, se aquela pessoa é um empreendedor ou não. É uma questão, ou seja, aquela pessoa abriu atividade, está a comprar produtos aos preços atuais para vender no futuro, para criar lucro a partir do mesmo, tem um risco associado, tem que fazer gestão de risco, ela não está necessariamente a criar, a inovar algo, a criar algo disruptivo, está bem? Isso é algo que nós também nos deve fazer pensar. Porque é que eu não vos estou a trazer aqui, por exemplo, qual é mais a minha opinião em relação a isso, ou mesmo da perspectiva da aproximar, ou aqui algumas definições mais bonitinhas, porque elas, o mais importante e que eu queria mesmo que saíssem daqui é com esta capacidade também de analisar, ok? E de perceber, ok, não há uma resposta certa para tudo, há aqui algumas covas de pensamento e algumas coisas que eu devo estar informado. Enfim, há de facto esta passagem de um empreendedor solitário e disruptivo para uma abordagem de sistemas de inovação. Em suma, o empreendedor ou a empresa social faz aqui parte de todo um sistema que vai potencializar a sua atividade e, acima de tudo, atingir a sua missão, que é o grande objetivo. Aqui numa parte muito sistematizada, temos as ações em redes e parceria, e nós vemos mesmo no nosso dia a dia quantas vezes é que não trabalhamos, interagimos, temos o valor acrescentado por parceiros. Eu até argumentava que é impossível fazer atividade sem estas redes de parceria, ok? Ou seja, isto não é só na teoria, acontece também na prática. Aqui a parte da aprendizagem coletiva, que agora, opinativa, ok? Na minha opinião, está muito pouco trabalhada no empreendedorismo social, ok? Isto aqui é a economia do conhecimento, digamos, pura e dura. Há muitas ações que nos explicam como é que a difusão do conhecimento acontece, porque é que ele acontece. Isto acontece amplamente em tudo o que é inovação tecnológica, por exemplo, e na inovação social há uma carência maior. Há cada vez, lá está, e estes webinars são exemplo disso, a aumentar aqui os mecanismos de aprendizagem coletiva, mas uma das grandes razões que também é muito passada por pessoas que também estudam estes assuntos é a falta de patentes, ok? Ou seja, por exemplo, quando eu faço uma inovação técnica, não é que também existem, também podes fazer patentes em processos, ok? Mas há uma maior facilidade em fazer patentes em produtos e bens, normalmente. E na inovação social é mais raro este ser, digamos, o outcome, ok? E o que é que isto proporciona? Proporciona que a partir do momento que tu crias os patentes, protege a tua propriedade intelectual, também vais promover mais passagem de informação, porque não estás preocupado, como nós sabemos que acontece, pá, não posso passar esta informação porque isto é o meu ganha-pão, digamos, é o meu core business, e não tenho assim necessariamente algo que proteja. Isto é algo que acontece muito mais na inovação, no empreendedorismo social. Porque temos esta parte muito interessante que é da cooperação, mas ao mesmo tempo competição por recursos. E como nós vamos ver, os modelos de financiamento no empreendedorismo social são muitas vezes de recursos mistos ou principalmente públicos, que obriga a que haja, que nós todos sabemos, a escrita de candidaturas, o pedido nem tanto de empréstimos, mas mais de grants, etc., e que obriga a que haja esta cooperação, mas ao mesmo tempo há uma competição por recursos, que é bastante interessante e é normal a todos os sistemas, mas este aqui de facto acontece bastante. Outro trend que também acontece muito, que nós vamos falar disso, das visitas que fizemos, são termos modelos de negócio no empreendedorismo social com comercialização de bens e serviços, ok? Normalmente esta comercialização de bens e serviços não tem este objetivo de lucro ou de toda a gente ficar a dividir dividendos pelos acionistas, seja qual for, normalmente não é esse o objetivo, mas tem como objetivo principal permitir um reinvestimento na organização, no caso português, as cooperativas, como a Aproximar, têm mesmo essa obrigação legal, mas mesmo quando não existe esta obrigação legal em outros países, o objetivo de comercializar, e nós vamos ver exemplos verídicos, ok, não quero tirar aqui a Raquel também na apresentação, mas tem este objetivo de financiar as atividades feitas
com foco no impacto social, está bem? Qual é que é o equilíbrio perfeito? É estas atividades de comercialização que fazemos ter também esta vertente de impacto social, ou seja, não ser um à parte, mas às vezes pode ser. Muito bem, e é isso. Aqui a função capacidade e matador, depois, deixa-me só aqui a ver, estou um pouco atrasado, mas, sintam-se à vontade, caso ainda surja alguma questão. Vamos então agora olhar para o empreendedorismo social mais na Europa. Qual é que foi o meu objetivo há pouco? Foi olharmos primeiro para o que é o empreendedorismo e para o que é que pode ser considerado como empreendedorismo social, ou seja, este foco na missão e no impacto social para além da parte de comercialização. E isto leva aqui a que surja uma questão. Porque é que parece que do nada tudo o que é empreendedorismo social e inovação social começou a ser utilizado, seja a nível de académico, seja a nível de políticas públicas, seja a nível até do próprio número de trabalhos que existe. Porquê? Parece que um pouco do nada surgiu aqui principalmente na Europa. A verdade é que não foi do nada, ok? Nós podemos argumentar, e há vários autores que de facto argumentam, que tudo o que era financiamento para o empreendedorismo social, para a inovação social, já existia vários programas desde os anos 90, mas a verdade é que, enquanto termo, ela começou a ser utilizada de forma muito mais forte quando tivemos a crise das dívidas soberanas, ok? Certamente lembram-se, houve a crise de 2008, do mercado da habitação, na verdade, dos empréstimos ao mercado da habitação nos Estados Unidos, alastrouxe para a Europa, tivemos crise de dívidas soberanas, tivemos mais políticas de eficiência de gastos do Estado. E esta eficiência foi um dos argumentos muito fortes. A inovação social, aqui na Europa, teve esta conotação muito forte enquanto forma de responder a problemas sociais, ok? De forma mais eficiente e mais inovadora. Depois há aqui algumas pessoas que argumentam que não deve ser vista como uma substituição ao welfare state, ao Estado de Providência, penso que é assim que se chama em português, mas ela de facto surge, e nós temos mesmo um discurso do Durão Barroso, que na altura era presidente da Comissão Europeia, a falar mesmo que a inovação social é uma forma eficiente de responder a estes problemas sociais numa altura em que a despesa do Estado estava a diminuir, ok? Dito isto, há outro ponto também importante que é, apesar, e a seguir já vos vou mostrar aqui alguns dados interessantes, do aumento significativo de popularidade e utilização destes termos, seja inovação social ou empreendedorismo social, ele continua a ser um tema mais secundário ou um tema mais moveta, ok? Eu acho que não há melhor exemplificação disto do que o mais recente, por acaso não pus aqui, devia ter posto a fonte, o mais recente relatório do Mário Draghi sobre a competitividade na União Europeia, em que não há menção à inovação social, ok? Ou seja, um relatório dedicado à inovação, digamos, não menciona aqui a inovação social. Eu não estou a dizer que é errado ou certo, ok? É só um ponto que é importante termos noção que, embora haja passos muito fortes a acontecerem, a serem dados, que continua a ter este papel mais de nicho, ok? Eu acho que tem havido um trabalho também importante na União Europeia que é regulamentar isto, ok? Isto vai fazer uma grande diferença quando tivermos uma língua comum do que é o empreendedorismo social em Portugal, do que é o empreendedorismo social na Eslovénia, por exemplo, porque há mesmo bastantes diferenças. Muito bem, eu aqui só tinha uma questão muito rápida, que é o seguinte: nós vimos que aqui a inovação social, o empreendedorismo social, cresceu na União Europeia, aqui a nível de quando aconteceu uma crise dos mercados financeiros. Normalmente, quando há crise de mercados financeiros, é pior para a inovação mais clássica, para a inovação tecnológica, porque simplesmente porque há menos fundos, ok? Mesmo seja aumento de taxas de juros, enfim, é pior de uma forma geral. Há menos fundos para inovar. Mas a inovação social foi vista como uma oportunidade durante um momento de crise financeira, em que também há menos fundos. Acham que isto faz sentido ou não? Digam-me se não me expliquei bem. Ou seja, normalmente a inovação clássica, quando há uma crise financeira, é vista como uma grande dificuldade, um grande limitador. A inovação social foi vista como uma oportunidade.
Mas ao João, mesmo eu tempo é que diria. não, força. Sim. Não, eu primeiro. Então, eu diria que sim, mas estou aqui com uma certa dificuldade em arranjar palavras para me explicar. Ok? João. Uhum. Portanto, chamo a ajuda de casa, para alguém que pode entrar também. Mas sim, estou mesmo com certas dificuldades, porque o empreendedorismo social eu vejo assim como uma oportunidade, bota na área social e de pegar em problemáticas sociais, estamos em crise económica, poderá ser uma forma, e eu estou neste raciocínio e não estou a conseguir arranjar palavras. Sem problema, Podes-me também ajudar a pensar? é uma Ajudes-me a pergunta algo pensar? profunda, ok? Não, assim vinda do nada. Mas é só porque nos ajuda, acho que nos ajuda a pensar no ecossistema europeu. Força, Teresa, vi que ligaste o microfone também. Vieste-me Não, ia ajudar? mesmo, sim, ia Boa. pela linha que a Janina estava a dizer. Creio que quando existe uma crise financeira também existe a evolução ou um aumento de problemáticas sociais. E tendo em conta isso e a própria raiz do termo e do movimento do empreendedorismo social, existem mais oportunidades para a criação destas iniciativas. Por isso, sim, pode ser uma oportunidade um bocadinho. Como é que eu ia explicar? Não é, é triste porque estamos numa situação social um bocadinho mais vulnerável, mas para um empreendedor social é visto como uma oportunidade. Muito obrigado, Teresa. Tiveste exatamente o mesmo pensamento que o Barack Obama e que o Durão Barroso. No caso, em 2009 foi quando foi criado o Gabinete de Inovação Social. Faz cá não se chama gabinete, ok? Perdoem, mas o corpo, o organismo que trata de inovação social nos Estados Unidos foi em 2009 e também foi nesta altura que a União Europeia começou a utilizar estes termos nos seus discursos. Só para terminar, eu não tenho a resposta também para isto, posso ter a minha opinião, também não vou aqui partilhar, mas acima de tudo é perceber estes prós e contras e a seguir vamos ver, ou seja, se há tanto financiamento que também muitas vezes é público ou da União Europeia, será que foi mesmo uma oportunidade, é mesmo uma oportunidade ou não? Em suma, esta questão ajuda-nos desde logo a perceber muito bem qual é que é a diferença entre empreendedorismo social e empreendedorismo mais tecnológico, mais clássico, daí tê-la feita. Apesar de eu aqui estar a dizer, vejam que no relatório Draghi não há nenhuma menção à inovação social, etc., a verdade é que não tem faltado menções à inovação social, neste caso ao empreendedorismo social especificamente, tanto a nível académico, mas, como eu acho que também demonstra aqui muito bem, isto é um paper muito bom da Comissão Europeia, que basicamente explana na perfeição qual é que é o ecossistema europeu a nível de empreendedorismo social, está bem? E uns dados muito interessantes que têm é que até 2011 só havia 2 menções ao empreendedorismo social a nível de planos de políticas públicas, está bem? E desde 2011 há 24, ok? Em muitos Estados-membros. Estas duas eram uma no Reino Unido e outra em França, se não estou em erro, e estas 24 agora já é Portugal, já é Roménia, Polónia, etc. Ou seja, tem havido um aumento muito grande na parte também dos próprios decisores políticos a olharem para o empreendedorismo social como algo que deve ser regulamentado, ok? Também é um ponto importante, e também como uma estratégia. Dito isso, algo que não aconteceu que antecedeu muito estas menções nos planos de políticas públicas foi no plano legislativo, ok? No plano legislativo, desde os anos 90, tem havido um trabalho a nível nacional para caracterizar. Muito bem. Aqui, eu estou-vos a trazer isto porque também tudo aponta para que, como vocês têm estado a ver, e eu também tenho estado a fazer este papel aqui, às vezes utilizamos empreendedorismo social, inovação social, de uma forma muito, quase como se fossem sinónimos. Eu não acho que o sejam, mas elas são muito vezes utilizadas como sinónimos, de facto. O que a União Europeia ultimamente tem estado a focar mais é na utilização do termo empresa ou social enterprise. Aqui está a empresa, mas pode ser organização. Por exemplo, as cooperativas são uma social
Enterprise também. O que é que permite olharmos mais para o organismo em si e menos para a limitação a nível de se é empreendedorismo, se é inovação, etc. É mesmo isso, ou seja, nós olhamos mais para os objetivos das organizações e menos para o tipo de organização ou para o tipo de atividade, ou seja, temos alguns pontos que balizam. E é mesmo isto, ou seja, é considerado uma organização social, uma organização que dá primazia às pessoas e ao objetivo social ou ambiental sobre o lucro e que o reinvestimento da maior parte dos lucros excedentes é feito para dentro novamente da própria empresa. Remete aqui o interesse coletivo, seja da organização como o geral da sociedade, à frente. Outro ponto muito importante é que também tende a ter uma governação mais democrática e participativa, está bem? Esta parte da governação democrática e participativa tem muito que se diga, ok? Não é tão linear. Nós podemos olhar, por exemplo, no caso, lá está, em Portugal, as cooperativas encaixam na perfeição nestas linhas orientadoras, mas temos outras organizações que, por exemplo, podem ser empresas e que se calhar não têm esta governação tão democrática e participativa, mas deveriam ser consideradas, mas são consideradas organizações sociais. Atualmente é considerado que há estas três dimensões nas empresas sociais: a dimensão económica, em que tem aqui uma produção estável e contínua de bens e serviços e que utiliza fatores de produção. O que é que isto quer dizer? É que não é considerada empresa económica, por exemplo, o IFP. Se nós pensarmos o IFP, e estou a dar só um exemplo de uma organização pública, podia ser qualquer uma, mas o IFP, qual é que é a missão? A missão é empregar, pronto, não sei a missão de cor, ok? Mas de uma forma coloquial, é empregar e formar pessoas. Isto é uma missão puramente social e que trabalham todos os dias para atingir, mas eles não têm esta parte da dimensão económica, ou seja, o IFP é financiado completamente pelo dinheiro público, principalmente dos nossos impostos, que é o que faz o povo público. Enquanto uma empresa social, não, a Aproximar vai ter sempre, estou a dar o exemplo da Aproximar, que estamos aqui imensos, mas as organizações sociais têm sempre esta necessidade de comercializar, de conseguir novas formas, novos financiamentos. Isto é algo que os distingue, por exemplo, das organizações públicas. A dimensão social, sem dúvida nenhuma, tem um objetivo, missão que é explicitamente social, ok? Aqui tenham sempre em consideração que isto é um espectro. Um exemplo que eu também, quando estava a preparar esta apresentação, pensei bastante foi o OpenAI, que é os criadores do ChatGPT, que também é um non-for-profit, que está avaliado em bilhões de dólares. O que gera aqui, de facto, esta questão, ou seja, eles tecnicamente têm um objetivo social, comercializam. Se perguntarmos como as pessoas são empreendedores sociais, perguntarmos a outras já não o são, está bem? Isso para mim é algo também muito interessante, é que o meu objetivo não é vir dar a minha resposta, obviamente podemos falar posteriormente, ter uma decisão mais opinativa, digamos, mas é trazer-vos estas questões. Por último, como estava a dizer, eles também definem aqui como modelo de governação democrático e participativo, que lá está, esta parte final tem muito que se diga. E Emilson, acho que tu tinhas levantado a mão, mas baixaste é porque a dúvida foi-se? Não, tenho aqui uma dúvida, é muito rápida. Força. Estavas a falar dessas organizações que depois, na mesmo não sendo social, depois têm algum pendor. Eu vou perguntar, por exemplo, BPI, ou o projeto La Caixa, né? Pode ser considerado um empreendedor social? Não, vá tá. Como todos estes termos, tu se calhar podes ir perguntar a outra pessoa e diz que não. Eu respondo, e diz que sim. Eu digo que não porque isto prende-se muito mais para a responsabilidade social empresarial, ok? Que é diferente. Ou seja, Estás a falar, no facto responsabilidade de serem social obrigados, né? Desculpa? Muitas vezes são, tipo, não são obrigados, mas estão coagidos a fazer aquilo com o lucro que têm e investirem no social. É por causa disso? Certo, não quero dizer obrigados, mas efetivamente há Sim. um movimento muito grande em que as empresas parte dos seus lucros utilizam para a sua responsabilidade social, ou seja, em suma é ver a empresa não apenas como um organismo que deve gerar lucro, mas que também deve melhorar a sociedade, ok? É esse o argumento basilar. Agora, se me perguntares, eu acho que o BPI não é
não de todo, mas há outros exemplos, claramente é o chamado greenwashing ou social washing, ok? Assim, um bocado também ao teu argumento, mas vá estar, responsabilidade associável empresarial é diferente de seres uma empresa. Ou seja, porque o BPI tem os seus bancos, tem as suas formas de gerar lucro e, para além disso, que é o seu core business, tem ali aquela percentagem alocada a projetos sociais, ou seja, não é uma organização social. O que é que acontece? Muitas vezes, seja com a Fundação Vancy, seja com muitas empresas, são criados empresas, quando digo organizações específicas, muitas vezes fundações, por exemplo, para a ação social daquela empresa, ok? Ou seja, é feita às vezes esta divisão a nível legal, ficam com níveis diferentes, formas diferentes de pagar impostos, etc. Mas aqui, pronto, essa é uma discussão muito mais teórica, digamos, mas sim, diria que é responsabilidade social empresarial. Respondi? Se alguém discordar, diga. Que é já expulso, não estou a brincar. Mas é normal, às vezes se houver algumas discórdias. João, Ah, desculpa, só Força, o lembrete do tempo. certo. Não, eu vou avançar. Também tínhamos 1h30, se calhar não vamos poder fazer a atividade, não sei, vamos ver. Não. Aqui muito rápido, também é importante perguntar-nos se o empreendedorismo social resulta, ok? E o resulta pode ser muito simples. Será que por exemplo, temos financiamento público de 1 milhão para uma organização que vai ajudar pessoas a encontrar trabalho, é melhor do que termos esse 1 milhão dedicado a outra organização, por exemplo. Quando estou a falar do resultado é um pouco aí, não estou a falar da inexistência. E o que os dados nos dizem é que sim, resulta, está bem? Aqui, quando algo que é muito importante, e mesmo este estudo que pus aqui é uma análise comparativa entre países, é porque neste estudo da inovação e do empreendedorismo acontece sempre. Nós vamos sempre encontrar casos específicos que resultam, ok? Isso é uma certeza. Nós, caso de estudo, é muito utilizado. E o que acontece muitas vezes é que há o chamado enviesamento do sobrevivente, né? Ou seja, nós, por exemplo, só vamos olhar para os bons casos de empresas, aquelas que sobreviveram, mas houve muitas outras que não conseguiram. Mas isto para dizer o quê? Que mesmo a nível comparativo entre países, o empreendedorismo social tem um efeito positivo e direto, correlacionado mesmo na inovação, na sustentabilidade e no desenvolvimento económico, quando analisado aos países. Curiosamente, os fatores económicos são mais importantes nesta análise que foi feita a 10 países europeus, mostraram-se mais importantes os fatores económicos que os fatores sociais para os resultados do empreendedorismo social. O que é que isto quer dizer? Que era mais importante, ou seja, a própria sociedade, o próprio financiamento ser mais presente do que, por exemplo, a parte social ter mais harmonia, ou como queremos chamar. Ou seja, os fatores económicos mostravam, são melhor predominantes para o sucesso do que os sociais. Neste sentido, ok? Não estou a dizer que isto é muito genérico, é uma análise mesmo entre países. Eu aqui vou começar a avançar, ok? Senão nunca mais de facto termino. Só aqui dizer que algo muito interessante também de analisar é o grau de aceitação do conceito de empresa social, ok? E há muitas diferenças entre países, ok? Há países que está completamente no político e legal, muito presente. Há países como Portugal, que temos uma grande tradição do terceiro setor alicerçado ao Estado de Providência e à economia social e solidária, que esbarra aqui um pouco com estes conceitos que a União Europeia atualmente quer introduzir de organizações de empresas sociais, ok? Não somos os únicos. E depois há também um ponto muito interessante que lá está, não vamos ter tempo de olhar, mas quando estamos a falar de ecossistemas, do ecossistema europeu, há países que lá está, olham para a inovação social mais como forma também, para a inovação social, perdão, para o empreendedorismo social, como forma de comatar necessidades básicas dos cidadãos, ou seja, certos serviços, seja de saúde, seja de educação,
que o Estado, normalmente Estados com menos sucesso, conseguem providenciar aos cidadãos, enquanto outros, o Estado tem muito mais essa função, está bem? É importante também ver, porque é diferenças que vão ver entre países. O muito engraçado é que na Eslovénia tem uma dificuldade tremenda aqui a nível de empresas sociais, por alguma razão, elas são vistas como concorrência aos serviços públicos, ok? Ou seja, os próprios governantes, etc., vêm como concorrência, o que parece mais. Não me faz muito sentido, mas é interessante e devem ter as suas razões locais e nacionais. Por último, aqui é só olhando muito de relance, mas há 3 grandes formas de financiamento de empreendedorismo social: aqueles que têm financiamento público predominante, o financiamento misto e o financiamento privado predominante, ok? Há muito que se diga para estes três partes. O nosso objetivo aqui é olharmos para exemplos de financiamento misto e investimento privado predominante. Perdão. Aqui só muito rapidamente falar-vos de algumas tendências. É considerado aqui a escala e a difusão estão a ter um papel cada vez mais importante no empreendedorismo social, ou seja, não é só criar, é também conseguir difundir soluções e inovações que apresentam resultados. E escalar, ok, as soluções, temos organizações maiores e com mais financiamento. Os municípios, a governança local também tem aparecido muito na última década, aqui como não só clientes, mas também impulsionadores do empreendedorismo social. Elas têm uma capacidade de arriscar muito maior do que outros países. Portugal também acontece, mas nós também somos um bocado um caso à parte com os títulos de inovação social, mas pronto, não quero ir por aí. Também está a existir, sem dúvida, um aumento das competências e qualificações no empreendedorismo social, dos próprios recursos humanos, e aqui, tanto a nível de reconhecimento da importância deste tema, como redes e sistemas de inovação local, que é o que existe primordialmente. Assim, numa perspectiva mais negativa, há muitas vezes irregulações que divergem, que vai dificultar o cálculo do impacto, etc., um conjunto de questões, e o financiamento a curto prazo também no ecossistema europeu, também é colocado um pouco em causa devido a esta incerteza que vivemos, tanto a nível bélico como a nível económico. E pronto, espero que tenha dado para uma visão geral daquilo que são algumas considerações do ecossistema europeu de inovação, e agora a Raquel vai-vos apresentar alguns exemplos práticos do que estivemos a falar. Bem, como não temos assim tanto tempo, eu vou tentar ser mais resumida, mas vou-vos dar então os exemplos que nós também tivemos a oportunidade de ver de perto quando fizemos então o nosso job shadowing na Roménia, e nós fomos visitar o Vitor Plus, que é uma organização que tem vindo a trabalhar muito com este fim de criar um equilíbrio entre ambiente, pessoas, economia e sociedade. E então o que tem vindo a fazer é trabalhar muito em vários programas que tenham estes fins. Nós tivemos a sorte de poder visitar o ateliê de Panza, que eu vou falar um bocadinho mais desse em concreto, mas estes são os vários programas que eles têm vindo a desenvolver com este fim de educação ambiental, empreendedorismo social, reflorestação, reciclagem, voluntariado e ecoturismo e energia social. No ateliê de Panza, isto é um nome romeno, não é? Foi criada em 2009 e eles têm como principal objetivo criar aqui meio que uma economia circular com zero waste e reutilizar. O principal produto são sacos reutilizáveis de algodão a 100%, e também eles criam acessórios com vários tecidos que vêm, por exemplo, de restos de fábricas e de empresas que trabalham estes tecidos, e que os restos eles doam ao Vitor Plus. Eles têm uma linha de produção muito nesta economia circular de não gastar nada e reutilizar tudo, de tal maneira que até os próprios restos que eles muitas vezes têm, eles utilizam esses restos para criar, e voltando aqui para esta parte da inovação, eles a partir dos restos, por exemplo, enchem
para no fundo não gastar nada e criar aqui esta economia circular muito mais eficaz, não é? E depois também eles têm uma vertente um bocadinho de, por exemplo, as próprias malas de algodão, eles muitas vezes trabalham com empresas e essas próprias empresas dão-nos depois o design, mas eles também, por exemplo, têm workshops e até muitas vezes abrem concursos para personalizar esses sacos. E trabalham, pronto, com a sustentabilidade no sentido de que realmente há sempre um reutilizar dos próprios tecidos e de criar produtos novos com esses tecidos. Em termos de impacto ambiental, eles nos últimos 15 anos, como podem aqui ver, produziram mais de 500 mil produtos e conseguiram reutilizar 3 toneladas de resíduos têxteis. Ou seja, têm realmente vindo a fazer um impacto grande. Mas para além disso, eles têm realmente trabalhado muito com o empreendedorismo social porque neste ateliê principalmente têm vindo a trabalhar muitas pessoas com deficiência e que na Roménia, por exemplo, 49% da taxa de desemprego é direcionado para pessoas com deficiência e 50% dos funcionários da própria empresa são pessoas com deficiência e que têm vindo realmente, pronto, a ter essa oportunidade no mercado de trabalho e eles têm vindo a trabalhar muito nesse sentido. Para além disso, vou dar só outro exemplo de trabalho que eles também têm vindo a desenvolver, que é um bocadinho o Adopt, eu não sei se vou dizer isto corretamente, mas adopta um COPAC, que praticamente é um programa que eles vão plantar árvores em várias zonas na Roménia que necessitam de uma maior florestação e vão pegar em voluntários e plantam estas árvores nestes locais. E, por exemplo, entre 2007 e 2023, eles conseguiram mais de 32 mil voluntários e plantaram mais de 1,4 milhões de árvores e conseguiram criar estes 205 hectares de florestas em 25 comunidades diferentes na Roménia. Ou seja, têm vindo realmente a fazer este trabalho não só numa vertente de empreendedorismo social, mas também com este foco numa economia circular e neste cuidado de sustentabilidade ambiental. Não sei, João, se queres aqui dar um paralelismo já sobre o Vitor Plus, sobre este aqui do empreendedorismo social, ou se passo tudo e depois falas no final? Passo tudo? Sim, Ok. podes passar, Raquel, depois mostra mesmo um vídeo para eles também verem Exato. os exemplos mais. Pronto. Depois também visitámos o ateliê Fara Fronteira, que é também é uma associação que tem vindo realmente a trabalhar muito aqui o empreendedorismo social e praticamente o foco é pegar nestes vários públicos profissionais e pessoas que vêm de contextos favoráveis, marginalizados, e tentar integrá-los no mercado de trabalho. E então, a partir daí, o que é que eles têm vindo a fazer? Têm vindo a criar 4 grandes oficinas. Nós tivemos a oportunidade de ver mais de perto o EcoClick e o Remesh, mas eles têm depois também o Bio & Co e o Logetic. Eu vou-vos falar um bocadinho mais daquilo que nós também tivemos a hipótese de visitar. E, no fundo, eles querem aqui promover também uma economia circular, solidária e sustentável, ou seja, sempre também com este foco também de sustentabilidade da própria organização, da associação. O Remesh praticamente é ali uma oficina de costura em que eles tentam pegar as toneladas de por exemplo, aqueles outdoors que nós muitas vezes vemos na rua, eles tentam buscar os resíduos publicitários praticamente e tentar criar daí produtos. E, por exemplo, muitas das vezes eles pegam mesmo nestes produtos publicitários de certas organizações e criam o próprio merchandising dessas empresas e organizações que fazem publicidade a partir destes resíduos publicitários. E quem trabalha
muito nestas oficinas são, por exemplo, mulheres vítimas de violência doméstica, de tráfico humano, e então eles também têm aqui uma política muito, ou seja, não tentar passar muito para fora quem está a trabalhar nestes locais, porque são realmente públicos que são mais sensíveis, e são temporárias também a sua alocação nestes locais. Mas pronto, este é um exemplo. E outro exemplo é também o EdoClick. Praticamente é uma oficina que eles tentam reutilizar vários eletrodomésticos, equipamentos elétricos, e muitas das vezes empresas grandes que têm assim, só porque alguma coisinha pequenina não funciona, eles não têm tempo para ver o que é que se passa, eles doam esses equipamentos e praticamente o que eles fazem é tentar perceber se realmente eles estão a funcionar, se tem alguma hipótese de se reutilizarem novamente, e se não der mesmo para fazer nada, eles fazem reciclagem. Se der para reutilizar, eles reutilizam, fazem um tratamento, tem uma parte em que realmente há responsáveis por essa cura dos equipamentos, e doam estes equipamentos muitas vezes para escolas. E também quem trabalha nesta vertente são muitas vezes pessoas com deficiências, e pessoas também que estão em situações de vulnerabilidade. Este é outro exemplo, pronto. Pronto, também aqui só dizer que é isto, eles para além de darem a hipótese destes públicos poderem trabalhar, eles também fazem um acompanhamento social, uma orientação para a inserção profissional, psicoterapia e apoio pedagógico, ou seja, eles também, para além de todo o trabalho, também têm vindo a desenvolver este trabalho para desenvolver as competências pessoais destas pessoas. Outra organização que nós visitámos, que é uma organização parceira também da Aproximar, é a EASI, que trabalha um bocadinho esta inovação social a partir de projetos de investigação e desenvolvimento, e que tocam também a este terceiro setor, ao setor privado, ao público, e tentam trabalhar também, é um bocadinho um reflexo daquilo que a Aproximar faz, só que eles estão na EASI. E eu dou-vos aqui alguns exemplos de projetos que eles têm vindo a desenvolver, alguns em parceria com a Aproximar, outros que têm vindo a fazer por eles. Temos o Turning Blue, que tem a ver aqui com esta promoção de integrar estes jovens em conflito com a lei na economia azul, ou seja, poder dar a oportunidade a estes jovens de trabalharem na economia azul, ou seja, em empresas que realmente trabalham neste setor. Temos o IntoPrev, que praticamente é um projeto que trabalha também com refugiados e tentar fazer com que eles consigam ter uma inclusão no mundo também do empreendedorismo. Temos o Sustain Circuit, que é um projeto que eles trabalharam muito com pequenas e médias empresas na Roménia e criaram até um mapa para tentar aqui fazer uma ligação entre a transformação digital e práticas sustentáveis, e que criaram um mapa que desse para as próprias empresas conseguissem desenvolver aqui um percurso sustentável. E depois temos o Silver, que promove praticamente a inclusão dos trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, criando aqui também locais de trabalho amigos da idade. Estes foram projetos, entre outros muitos projetos que a EASI faz e tem vindo a desenvolver aqui também neste empreendedorismo social. Vou-vos mostrar um bocadinho o vídeo, resumo daquilo que destes dias que nós tivemos a oportunidade. Peraí, eu não sei se vocês não estavam a ouvir, pois não? Acho que não. Acho que agora vão conseguir ouvir.
criou-se aqui um videozinho pequenino, também resumo daquilo que nós estivemos a fazer nestes dias e com as pessoas com quem nós estivemos. E vão poder assim um bocadinho perceber o que é que foi. Hello, my name is Daria Conseguem Podescu, ouvir? and I'm a project manager at the European Association for Social Innovation. Hi, this is Ana Maria Despuy from EASI, European Social for Social Innovation. Hello, my name is Raquel Brito from Proximar. Hello, my name is Pedro Cabrita, and I'm also part of Proximar. Hello, my name is João. I'm from Proximar. This job shadowing regarding the KL1 mobilization with the Proximar. It has been a great opportunity. And one of the activities that we planned together was a study visit at the Digital Plus organization, which has the mission of promoting circular economy, and not only in Bucharest, where is it based, but also at national level. They produce different objects from materials, textiles that are not being used anymore. And the point of the campus workshop is that there is no waste. Also, the Digital Plus acts as a way of integrating on the job market people with different vulnerabilities. We had the opportunity to engage in 2 study visits, one at Relè Fără Frontiere, which is, again, an organization based here in Bucharest. And during this job shadowing, we have the opportunity to exchange ideas, to exchange knowledge. We focus in some key areas that we really wanted to improve even as a Proximar, which were circular economy and the social innovation. We had the opportunity not only to learn with EASI own projects and what they've been doing these past few years in this regard, but we also did 2 amazing study visits to really big organizations here in Bucharest. During this job shadowing experience, we had the time to also plan for the future. We were thinking of future initiatives that we can do together in order to nourish sustainability and how to build a more, let's say, sustainable future together, also including entrepreneurial practices and other green values that need to be sustained. And these type of experiences are amazing because they are very complete in the terms that we use our professional knowledge, our personal tastes, and we also combine a little bit of our academic backgrounds and to share, to learn, and to try to think for new social ways to innovate for this amazing world. Ou seja, deu aqui para ver uma experiência cultural, social, empreendedora durante os nossos dias na Roménia. Não sei, João, se queres dar agora. Hello. Estão-me a ouvir? Sim, obrigado. Sim, obrigado, João, Raquel. eu é que não estou a ouvir. Sim. Ok. Estou a falar. Sim, obrigado. Acho que o vídeo de facto mostrou aqui bem aqui há alguns exemplos, e o que tivemos a falar a nível das organizações, as 2 primeiras, tanto o Vitor Plus como a TV à Fronteira, elas usavam muito esta parte da comercialização de bens e serviços, ok? E algo que é importante mencionar é que esta comercialização era feita porque os serviços e bens que eles faziam, seja a nível de reparar computador, seja todo o design, camisolas, etc., bens que eles vendiam, tinham muita qualidade, ok? Isso é um ponto muito importante. Ou seja, não era de forma alguma caridade, ok? Era mesmo o business model que eles tinham. As pessoas que empregavam, de facto, eram pessoas que tinham mais barreiras e dificuldades a encontrar trabalho e a estarem mais plenas, em maior plenitude, a nível de inclusão social e participação social, mas isso, digamos, era mais o asterisco. O objetivo era mesmo ter qualidade para além dos objetivos sociais, o que é sempre uma receita muito importante. Aqui em Portugal temos o exemplo da Reshape também, então um plano de negócios
semelhante, aqui com a venda mais de peças de cerâmica, mas alguém olha para os produtos da Reshape e não pensa, não compra por caridade, compra porque aquilo tem qualidade. Isso é mesmo importante e uma lição que aprendemos. Boa, acho que podemos então terminar a sessão. O que é que eu aqui ia sugerir, Janaína? Nós tínhamos um exercício final, mas como a hora já vai longa, eu vou explicar o desafio e deixar para trabalho de casa para fazerem caso tenham interesse. Parece bem? Boa. Raquel, conseguiste só partilhar? Então é isso. Este-me aqui um. Dê-me um segundo, desculpa. Eu partilho, João, eu partilho. Ok, boa. Vai para o slide final do desafio. Mais um, força. Sim. Sem problema. Pronto, isto é um business model canvas, nós utilizamos bastante na nossa atividade, só tem algumas alterações. O desafio, eu vou deixar aqui no chat, é muito simples e muito complexo ao mesmo tempo, mas é que cada participante possa utilizar este template para construir a sua organização, a sua empresa social. Como nós vimos, no centro tem a missão, depois também tem partes de proposta de valores, perceber quais é que vão ser os parceiros, qual é que é o vosso segmento de clientes ou utilizadores. Enfim, aqui é uma panóplia de quadradinhos que vos vão ajudar a pensar e a planear o vosso empreendedorismo social. Mas é isso, eu vou deixar aqui no chat, se a tecnologia me deixar. Se não, posso enviar também por WeTransfer ou podemos enviar posterior. Isso porque não estou a conseguir mesmo colocar no chat, para ser honesto. Mas é este o desafio e agora então passava para... Antes de passar para a Janine, ia perguntar se alguém tem algumas dúvidas ou algum feedback sobre esta sessão. Eu só quero acrescentar que podemos enviar posterior. Eu posso enviar um e-mail. Envias-me que eu Boa. trato disso. Estamos à espera das questões, não é? Ou era Sim, para só falar? se não houver, não há. Era só Ok. para ver se tinha alguma questão, algum Não, é feedback. só para eu perceber se fiquei calada Para aqui perceber sem. sim. Não, também para perceber se foi útil, se de facto vos ajudou aqui a compreender melhor o que é o empreendedorismo social no ecossistema europeu ou se levantou mais dúvidas do que certezas. Já que ninguém fala. Olha, a mim ajudou-me. Eu acho que é sempre uma forma de aprender e foi bastante útil ter a noção das definições, as visões, mesmo que tu tenhas dito que há muito mais, mas trouxeste aqui algumas, fizeste esse trabalho de triagem. De ver a interligação com a União Europeia, de nós com a União Europeia, da União Europeia connosco e todos juntos, como é que é feito esta visão. Também é interessante pegar em tudo o que tu disseste e pensar no futuro, enquanto trabalhadora da Aproximar, em ideias, em projetos futuros, em perceber algumas coisas, tu vais dizendo aqui entre paredes, entre reuniões, ok, ele quando diz isto está a pensar nisto, também que para mim foi interessante também, muito por isso. Ok. Obrigado, Janaína. E outra coisa que foi interessante foi ver também a vossa componente cultural, que também é interessante, e ver que foi frutífera e que foram aos sítios, que não tiveram só sentados numa salinha a ver flyers, mas que foram aos locais, tiveram a oportunidade de conversar, se calhar fizeram-vos bastante questões, vocês fizeram questões também, eu acho que isso é que é a ideia. A ideia principal aqui do Capa 121 é essa a partilha de práticas promissoras e de ideias e, como foi falado no vídeo, de projetos para o futuro. É isso. Se não houver mais questões, eu posso aqui terminar. Vou contar até 3. 2, 3. Acho que não há questões. João, Raquel, querem acrescentar alguma coisa? Não? João? Não. Ok. Então vá. Obrigada aos dois por terem vindo aqui
partilhar connosco as vossas experiências e sabedoria. Penso que posso dizer que, em nome de todos, foi bastante útil, foi uma aprendizagem útil. Este vídeo vai ficar gravado no nosso website, podem ir lá ver, para além que vão receber um e-mail com a ferramenta que o João não conseguiu partilhar e vamos nós partilhar. Fica aqui um agradecimento final à Agência Nacional Erasmus+, nacional portuguesa, e à iniciativa Capa 121 por esta oportunidade, e agradecer a vocês todos que estiveram aqui a ouvir-nos. Então, muito obrigada e até já. Tchau, tchau, obrigado.